Hoje a gente vai conversar com Sérgio Cabral. A gente vai falar sobre a associação entre síndrome dos ovários policísticos e endometriose. Então são duas doenças extremamente comuns. Eu vou fazer uma pequena introdução antes de Sérgio chegar por aqui. A gente sabe, que vocês sabem, quem está nos acompanhando, que a gente está na semana de lançamento da nossa quarta turma do curso Protocolo SOP, e por isso a gente está fazendo lives todos esses dias envolvendo esses temas, até por serem as doenças, né, a síndrome dos ovários policísticos é a doença metabólica, endócrina e ginecológica mais comum da mulher em idade reprodutiva, assim como também é a endometriose. Então estamos hoje, né, o tema dessa live de hoje são duas doenças que, se a gente for colocar, cometem 2 em cada 10 mulheres que estão nos assistindo e da população geral. Então, a gente sabe que a síndrome dos ovários policísticos é essa doença caracterizada, de modo geral, como ausência de ciclos menstruais regulares, aumento dos hormônios androgênicos, testosterona, androstenediona, ou sulfato de DEA, e a presença de aspectos micropolicísticos na morfologia ovariana quando você faz a ultrassonografia. Do outro lado, a gente tem a endometriose. A endometriose, por sua vez, é uma doença estrogênio dependente, ou seja, cujos focos das células de tecido endometrial eles crescem na dependência do estrogênio, mas é também uma doença inflamatória. Então é muito importante que a gente entenda que a endometriose ela não é apenas uma doença hormonal, mas é uma doença hormonal e inflamatória. E aí, entendendo esse aspecto inflamatório, a gente sabe que o estilo de vida vai ter uma importância preponderante. E aí, os conhecimentos que a gente vai falar nessa live de hoje, isso também vai servir para uma série de outras condições ginecológicas. Estou vendo muita gente comentar, eu tenho mioma, eu tenho TPM. Sim, as doenças estrogênio dependentes, elas também vão ter uma correlação com esses distúrbios hormonais. E aí, o que é que a gente traz para foco dessa conversa de hoje? A síndrome dos ovários policísticos e a endometriose, ela foi por muito tempo vista como doenças que eram diametralmente opostas. E até recentemente, agora estou até com esse artigo aqui, um desses artigos é esse aqui, um artigo de revisão publicado agora em fevereiro de 2021, intitulado exatamente isso, Endometriose e Ovário Policístico, doenças diametralmente opostas. E aí é por isso que hoje eu e Sérgio queremos conversar com vocês para a gente tentar discutir um pouquinho sobre esse artigo científico e comentar sobre pontos de convergência e pontos de divergência. Então, será que realmente a SOP e a endometriose são doenças completamente distintas e que, em sendo distintas, uma mesma paciente não pode apresentar as duas? Porque, diferente do que alguns artigos podem apontar, na prática do dia a dia a gente tem visto cada vez mais mulheres apresentando síndrome dos ovários policísticos e endometriose. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Antes de trazer Sérgio, eu queria só mostrar, deixa eu ver se eu consigo colocar essa imagem. Ah, perfeito, eu consegui. Sérgio, eu vou colocar aqui para a gente já tentar mostrar, porque talvez quando eu estiver na tela de vídeo com você, a gente não possa aparecer direitinho. Mas essa imagem é uma imagem que está disponível aqui nesse artigo, depois eu deixo o DOI para quem quiser acessar. Mas o que é que essa imagem postula? Aqui do lado esquerdo da minha imagem tem as alterações hormonais relacionadas com a endometriose e aqui abaixo do seu lado direito as alterações hormonais ligadas à síndrome dos ovários policísticos. E vocês estão vendo que logo aqui do lado tem o nome assim, ó, Prenatal T. Então, um dos apontamentos desse trabalho científico é mostrando que níveis pré-natais de testosterona podem ser gatilhos para desenvolvimento de síndrome dos ovários policísticos ou de endometriose. O que esse trabalho aponta, que Sérgio vai comentar daqui a pouquinho, é que durante o pré-natal, se os níveis de testosterona eles forem baixos, por essa série de cascatas e sinalizações hormonais que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, isso vai predispor um risco maior de desenvolvimento de endometriose. E aqui do meu lado, mostrando que se a exposição
pré-natal de testosterona for mais elevada, existe uma chance de predileção e desvio para síndrome dos ovários policísticos. Então, eu vou parar de compartilhar isso aqui, vou trazer Sérgio para essa live aqui agora e a gente vai dar o segmento. Sérgio, para cá dividir seu conhecimento conosco. E aí, por enquanto, vocês aproveitam, ó, clica aqui, enviei para 10 pessoas Boa na sua noite. lista de transmissão. Boa noite, meu irmão. Como é que você está? Boa noite a todo mundo. Né? Depois dessa derrubada aí temporária do Instagram, né? O WhatsApp, né? Facebook, então todo mundo ficou aí um pouquinho sem redes sociais, né? A gente está voltando aí agora, tomara que realmente a gente consiga levar à frente, né? Exato. Que não venha a cair. Meu irmão, seja sempre muito bem-vindo, é sempre muito bom estar com você, sempre bom ouvi-lo e aprender com você sobre síndrome ovários policísticos, enfim, sobre tudo de ginecologia, porque você é um grande cátedra, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande estudioso da ginecologia. Boa noite a doutora Thaís Vilela, está aí com a gente. Nossa querida a doutora aluna maravilhosa. Thaís é uma eloquência maravilhosa, ou seja, ela tem uma grande potencialidade, né? Ela fala e consegue explicar coisas mais difíceis, muito simples, né? Ou seja, seja bem-vinda, Thaís. Sempre muito bom ter nossos amigos e alunos, colegas aqui que atuam com o protocolo doutora SOP. Sandra Alegro também, seja muito bem-vinda. E, logicamente, a todas as outras meninas que estão aqui também, né? As outras mulheres que estão aqui também. Que já estava por aqui também. Sérgio, e aí? Comecei a comentar um pouquinho só para a gente dar um en passant para o pessoal, né? Porque você, assim como eu, também tem visto no seu dia a dia de consultório cada vez mais a associação de mulheres apresentando SOP e endometriose, né? E aí os artigos vêm apontando para uma nova hipótese. A gente já sabe que a endometriose é uma doença que tem 7 hipóteses, pelo menos, tentando explicar. Ovário policístico tem mais umas 4. E agora acabou de surgir mais uma nova mostrando que são condições diametralmente opostas. Eu queria Boa ouvir noite, suas Leonardo. Seja considerações. bem-vindo. Claro, querido. Claro. Leonardo, seja bem-vindo também, meu amigo. Leonardo foi um dos melhores, dos melhores alunos do protocolo SOP. Hoje não é mais aluno, ele já é um mestre, né? A como melhorar muito a assistência da paciente SOP, né? A Marcela Gineco está aqui também. Seja bem-vinda, Marcela. Seja muito bem-vinda. Muitos colegas médicos aqui nos prestigiando, né? Nutricionistas, né? Nos prestigiando hoje aqui e, logicamente, o público, né? Que é para o qual a gente destina toda a nossa atenção, né? Todo o nosso estudo para realmente facilitar que todos atinjam seus objetivos. Então, como o André falou, gente, essas duas entidades aí, elas são muito interessantes porque atingem milhões de mulheres em todo o mundo, né? A síndrome dos ovários policísticos, a endometriose. E uma grande dúvida ocorre quando, de vez por outra, uma seguidora ou uma paciente questiona a mim ou ao André quanto à associação da endometriose com a SOP. Será que existe mulheres hoje que apresentam ao mesmo tempo síndrome dos ovários policísticos e também endometriose? Né? O André falou de estudos recentes que tentam levantar uma hipótese de que a endometriose e a SOP elas são opostas. Elas são doenças completamente diferentes e, portanto, como são completamente diferentes, não poderiam existir em uma mesma paciente. Tá? Acontece que nós vemos muito isso ocorrer na prática. Ou seja, pacientes onde não há dúvida de que ela preenche todos os critérios diagnósticos para a síndrome dos ovários policísticos e, ao mesmo tempo, apresenta sintomas e sinais, inclusive imagens diagnósticas com ressonância nuclear magnética, às vezes até laparoscopia, já muito bem realizada, com exame histopatológico, né, das lesões que se encontram dentro da cavidade, mostrando e confirmando se tratar também de uma endometriose. Então, sim, na realidade, a gente vê, né, na prática que pode sim existir a presença de duas, né, entidades muito conhecidas na ginecologia, ou seja, a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose, em uma mesma mulher. Diferente do que a gente tem visto na prática do dia a dia de consultório, que, por serem doenças extremamente comuns no dia a dia, a gente sabe que a SOP faz 10%
né, de todas as queixas ginecológicas das mulheres em idade fértil, né, um percentual e uma incidência altíssima, endometriose também em mais ou menos 10%, acometendo 10% das mulheres no MENACME. Então, Sérgio estava comentando antes do Instagram nos derrubar que existem até achados, tanto de laparoscopia quanto de ressonância, que apontam as duas doenças ocorrendo em concomitância nas pacientes. Eu tinha mostrado ainda no comecinho também um gráfico, que depois eu tento trazer aqui de novo, que mostrava que, a depender da quantidade de testosterona que essa paciente foi exposta no pré-natal, né, que esse feto foi exposto no pré-natal, ele pode ter um risco maior para desenvolver endometriose se essa exposição foi menor à testosterona, e para síndromes ovários policísticos se essa exposição foi maior. E era isso que eu estava aguardando as considerações aqui de Sérgio em relação a isso. André, é interessante dizer que há alguma realmente razão de se pensar de serem realmente duas entidades completamente diferentes, opostas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também nota, né, alguma convergência. A maior convergência, no caso, é a presença realmente em uma mesma mulher, né, de síndrome dos ovários policísticos, preenchendo todos os critérios, inclusive do ponto de vista laboratorial, mas principalmente clínico, principalmente a hiperandrogenemia, acne, queda de cabelo, né, atrasos menstruais constantes e importantes, a presença dos próprios ovários policísticos e, ao mesmo tempo, essa paciente apresentar dores intensas nas menstruações e também dor na relação sexual e, como você falou, né, um diagnóstico por imagem e até mesmo através da laparoscopia ou uma cirurgia a céu aberto, mostrando exatamente uma análise daqueles focos, né, compatíveis com endometriose, confirmados por essa patologia. Ou seja, em pacientes com SOP, realmente há sim, né, um percentual de mulheres que se confirmou também a presença de endometriose. Sim. Ou seja, é algo bem interessante, ou seja, em pacientes com endometriose, né, também confirmadas, apresentando características de SOP. Então, olha que interessante isso daí. E por que isso é interessante? Porque, como são realmente doenças diferentes, o tratamento também é diferente. É claro que alguns pontos, agora, principalmente pontos envolvendo a medicina integrativa, no qual consta realmente a participação da dieta, consta a participação dos exercícios físicos, consta a participação de agentes anti-inflamatórios, foge um pouco à tradicionalidade do uso apenas sintomático para o tratamento, por exemplo, da endometriose, apenas com drogas, medicamentos androgênicos, e também, no caso da SOP, apenas com medicamentos antiandrogênicos, né? Então, veja que a diferença já começa a partir daí. E uma coisa interessante é a gente comentar aqui, né, André, algumas diferenças. André, você me escuta bem? Porque sua imagem está congelada aí. Estou lhe escutando você me escuta bem, né? vendo Tranquilo, bem. né? Perfeito. Para mim não está congelado, não. O Instagram aqui tá meio... Então, olha só. Então, é bom a gente comentar algumas diferenças. Por exemplo, o que é que a gente vê na paciente com SOP? A gente vê na paciente com SOP que é uma amplitude, ou seja, um aumento da amplitude da frequência dos pulsos, dos fatores de liberação, né, do LH e o FSH. Ou seja, o LH, no caso da mulher com SOP, ele é aumentado e o FSH ele está no padrão mais para baixo, diminuído. Então, é verdade que é muito característico da mulher com SOP apresentar um LH 2 a 3 vezes, no mínimo 2 a 3 vezes, maior que o FSH. No caso da endometriose, já é o contrário. Essa amplitude de pulsos, ou seja, também a endometriose, muita gente acha que é apenas uma doença que provoca dor, não, mas há alteração hormonal, inclusive Sim. no eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Hipotálamo, hipófise, essa glândulazinha, que é a grande mestra, que libera, né, fatores que vão agir no ovário. Então, é muito interessante isso, por quê? Porque é uma diminuição da amplitude da frequência e, no caso da SOP, é um aumento da amplitude da frequência. Então, no caso da endometriose, o LH é baixo, o FSH é mais alto que o LH. Olha que interessante. Então, é totalmente o contrário da mulher com SOP. Outro ponto também que a gente vê bem interessante é a questão da aromatase. A aromatase, gente, é uma enzima que transforma a testosterona em estradiol, perfeito? Então, no caso
da paciente com SOP, a expressão da aromatase, ou seja, a aromatase, ela tem uma atuação diminuída. Ou seja, ela transforma menos testosterona em estradiol e transformando menos testosterona em estradiol propicia um represamento da testosterona, um represamento de hormônios androgênios, acúmulo desses hormônios, criando aquele ambiente hiperandrogênico, ou seja, com excesso de testosterona. No caso da paciente com endometriose, o que é que a gente vê? A gente vê uma aromatase muito exacerbada. Ou seja, o gene responsável pela aromatase, pela atuação da aromatase, ele está realmente muito expresso, ele está realmente levando a aromatase, que transforma a testosterona em estradiol, a agir muito, transformando muita testosterona em estradiol. Na medida que ele transforma muita testosterona em estradiol, ele diminui a testosterona, por isso que a mulher com endometriose ela tem uma menor quantidade de testosterona. É por isso também que, no final, a gente vai dizer isso, que a testosterona hoje pode ajudar também no tratamento da paciente com endometriose, quando a gente utiliza um medicamento androgênico, como, por exemplo, a gestrinona. Então, já na paciente com SOP, né, a aromatase está diminuída, mas na endometriose, a aromatase, essa enzima que transforma a testosterona em estradiol, ela está realmente com atividade aumentada. Por isso que a paciente com endometriose vai ter uma grande formação de estradiol, e o estradiol, por sua vez, em excesso, que a gente não nota muito na paciente com SOP. O estradiol ele pode aumentar um pouquinho mais, pode até diminuir ou manter-se, né, no nível normal mais para baixo. Enquanto que no caso da paciente com endometriose, é muito comum vermos um estradiol muito elevado. E esse estradiol é que leva à inflamação tanto dos implantes de endometriose que se encontram na região pélvica, quanto também do endométrio, aumentando os fatores que lá existem e aumentando, ou seja, no ciclo vicioso, o próprio estradiol, que veio de uma atuação da aromatase excessiva, ele leva a aromatase, principalmente a aromatase endometrial, no endométrio, a aromatase situada no interior do útero, a produzir mais estradiol, além de aumentar fatores inflamatórios existentes lá, principalmente o NF-kappa-beta, a interleucina 1, interleucina 8, né? A prostaglandina 2, a prostaglandina é 2, que leva realmente a uma maior expressão, né, da aromatase. E veja que ciclo vicioso. Uma coisa leva a outra. Ou seja, estradiol aumenta fatores inflamatórios, que aumenta a atuação da aromatase. A aromatase leva à atuação do estradiol, ficando naquele ciclo vicioso, né, piorando a situação. Então, são alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, a mulher com endometriose, ela tem uma característica bem interessante, que André pode colocar aquele slide aí, André. Eu acho que é o segundo slide, né? O segundo slide. Eu acho que eu nem consegui baixar ele para cá, viu, Sérgio? Não conseguiu, não. Perfeito. Eu não consegui baixar ele para cá, não. Ele tá assim, pode estar pequeno, né? Um pouco pequeno, mas tudo bem. Então, veja só, algumas características, inclusive, também. Olha só, no caso da paciente, há uma distância, gente, olha que interessante, há uma distância entre o ânus e a vagina. Ou seja, a mulher na posição de exame ginecológico, o ginecologista vai observar a vulva, a vagina, e há o que nós chamamos de períneo, ou a distância anogenital. A distância anogenital na mulher com SOP, ela é maior. Aumentada. Ela é maior. E o que indica, e quando vai comparar com a mulher com endometriose, é menor. O que é que indica isso? A mulher que tem uma distância anogenital maior, isso é uma característica da mulher que tem testosterona a mais. E essa distância menor é uma característica da mulher que tem uma menor quantidade de testosterona. Então, isso é algo aqui agora novo. A paciente com endometriose, ela tem realmente uma característica bem interessante de uma menor quantidade de testosterona. Outros pontos interessantes também é a história de vida. Ou seja, a menarca, ela é mais precoce na paciente com endometriose, né? E ela é mais tardia na paciente com SOP. Esse é um ponto interessante também, né, para a gente comentar. São algumas características clínicas que a gente pode colocar aqui e que são de fundamental importância para a gente saber como essas doenças elas são diferentes. Por exemplo, os hormônios. O hormônio antimileriano. No caso do hormônio antimileriano, ele é maior na paciente com SOP.
Geralmente a gente encontra um hormônio antimileriano de 4, 5, 6, 7, 10, 20 na paciente com SOP. Quanto maior for o descontrole, maior, né, a presença do hormônio antimileriano. E na paciente com endometriose, muitas vezes a gente encontra um hormônio antimileriano abaixo de 1. Em uma média mais grosseira, entre 1 e 3 seria, na grande maioria, né, das vezes, é claro, tem que levar em consideração a idade, mas a grande maioria das vezes, ou seja, de uma forma geral, mais grosseira, entre 1 e 3 seria a quantidade de hormônio antimileriano normal. Abaixo de 1 é característico de paciente com endometriose e acima, né, de 3, principalmente a partir de 4, 5 principalmente, que faz hoje como um fator acessório para o diagnóstico da SOP, principalmente quando a mulher apresenta, por exemplo, um hiperandrogenismo muito importante, mas ela menstrua e não tem ovários policísticos. Mesmo assim, você desconfia, porque é muito difícil hoje se ter hiperandrogenismo idiopático. O hiperandrogenismo, quando você vai pesquisar a fundo e começa a compreender mais a fisiologia, você começa a notar que o hiperandrogenismo ele tem causa sim, né? O hiperandrogenismo ou ele vem de uma resistência à insulina, ou vem realmente de uma disbiose, que por sua vez leva a uma inflamação crônica subclínica, um estresse oxidativo que pode advir da alimentação, do próprio estresse também, né? Levando exatamente a maior produção por parte das células da teca ovariana, né? Os hormônios androgênicos. Então, são características bem interessantes, né? De hormônios, por exemplo, a relação estradiol-testosterona. Ou seja, a relação estradiol-testosterona é muito interessante. Fica menor essa relação na SOP e maior essa relação na endometriose. Por quê? A endometriose ela tem maior quantidade de estradiol, menor de testosterona. Na SOP tem uma maior quantidade de testosterona e menor de estradiol. Então, são várias características que podem diferenciar as duas. Exato. Né? Mas deixa eu te dizer um outro detalhe que é importantíssimo também desse contexto, que também faz parte desse rol hormonal e às vezes leva muitas pessoas a ficarem com dúvida. A gente sabe que exatamente por essa alteração da pulsatilidade que você muito bem colocou, né, as pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos têm um aumento da pulsatilidade do gene RH, fazendo com que essa relação LH-FSH ela fique alterada 2, 3, 4, 5 vezes. E uma outra coisa, fora essa hipoexpressão da aromatase nas pacientes com SOP, que convertem menos testosterona em estradiol, existe também uma redução da expressão da 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, fazendo com que as pacientes que apresentam, por exemplo, endometriose, tenham uma resistência maior à ação da progesterona. É um outro hormônio que é muito interessante dentro desse contexto, porque a paciente com SOP, como ela não ovula, grande parte dessas pacientes com SOP ficam com o LH persistentemente elevado, mas não faz aquele pico do meio do ciclo de liberação de LH. Quem não faz pico de LH não consegue liberar as enzimas proteolíticas para romper a parede do folículo e aquela reorganização estrutural das células da TEC e da granulosa para produzir a progesterona. Então, na paciente com SOP, existe deficiência de produção de progesterona por anovulação. Nas pacientes com endometriose, existe uma produção normal de progesterona, mas não ocorre uma ativação tecidual e ocorre diametralmente oposto uma resistência da ação da progesterona junto ao seu receptor, geralmente por polimorfismo da 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Então, você tem uma pouca conversão, essas pacientes com endometriose têm uma tendência muito grande a produzirem o estradiol e ainda converterem um pouco para a estrona. É tanto que a gente precisa sempre levar em consideração que mulheres com endometriose também vão apresentar risco aumentado, por exemplo, para câncer de endométrio, para as ginecopatias mamárias, fibrocistos mamários, risco aumentado para câncer de mama. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração, porque a reposição de progesterona, às vezes, faz sentido para as duas patologias, sendo que em doses diferentes, e aí, como o Sérgio falou, você tem que ter também o aspecto inflamatório. Lembra que na primeira parte da live que caiu, eu comentei que a endometriose ela é uma doença hormônio dependente e inflamatória. Então, o manejo dos fatores inflamatórios, eles são fundamentais até para que a reposição de progesterona possa atuar diminuindo a inflamação.
E da mesma forma na SOP. Se você está diante de uma paciente com SOP, que a gente sabe que a resistência insulínica é um grande fator e um grande gatilho para a perpetuação da inflamação, se a gente não consegue manejar essa inflamação, não adianta só repor progesterona, porque a gente não vai conseguir manejar. E aí eu queria até aproveitar, Sérgio, a gente comentasse também, porque a gente sabe que vários trabalhos cada vez mais têm mostrado a importância que a metformina tem em concomitância para as duas entidades. A gente está muito familiarizado e, assim, existem artigos científicos extremamente robustos da utilização e aplicabilidade da metformina, essa biguanida incrível como um grande sensibilizador da insulina para manejo e tratamento da resistência insulínica na SOP, mas cada vez mais, nos últimos 3 anos, tem saído várias publicações mostrando da utilização da metformina dentro do contexto da endometriose, tanto pela melhora da resistência insulínica, que também existe uma via de sinalização inflamatória, que é a via do PTEN com o NBSCL2, que também é estimulado na presença de resistência insulínica. Então, tem várias vias de sinalização intracelular dentro da endometriose que também podem ser beneficiadas com a metformina. Eu queria ouvir as suas considerações também. A gente sabe que a gente vai até, pessoal, os colegas ginecologistas que estão assistindo e os nutricionistas que estão no protocolo SOP, ou os colegas que ainda não entraram, né, nessa nova 4ª turma e provavelmente a nossa última turma por um longo tempo, que a gente vai repaginar o protocolo SOP, acho que só daqui a uns 2 anos que a gente volta com a nova turma. Então, a gente vai ter a Masterclass Tira Dúvidas, e como o assunto dessa live de hoje daria para a gente fazer assim, uns 3 módulos, a gente vai deixar grande parte desse conteúdo aqui, a gente vai aprofundar nessa Masterclass dos alunos dessa 4ª turma do Protocolo SOP que a gente vai fazer no próximo mês. Então, vocês não fiquem angustiados para os colegas. Depois eu vou até comentar também uma coisa que o suporte me avisou. Eu vou até aproveitar agora. O suporte me avisou no começo da live que várias pessoas, a gente entende totalmente que nesse final de ano muita gente já está com os cartões por aqui, mas que queriam muito fazer o investimento e fazer parte do protocolo SOP. E aí o pessoal fez uma oportunidade para parcelamento do boleto, quem quiser entrar na turma. Então, quem quiser entrar nesta 4ª turma e quiser parcelar a sua inscrição no boleto, quando terminar essa live, vocês entram lá no link da minha bio e entram em contato com Rose do suporte. E aí, Rose do suporte vai conseguir ver isso com vocês. Mas agora, voltando para o foco, queria que você comentasse, Sérgio, essa aplicabilidade da utilização da metformina dentro do contexto da síndrome dos ovários policísticos, que a gente já sabe muito bem, mas especialmente dentro do contexto da endometriose. Perfeito. É importante dizer que, sim, a possibilidade da mulher, né, ela ter ao mesmo tempo síndrome dos ovários policísticos e endometriose. Acontece que o grande problema vai ser a gente encontrar um tratamento, porque, afinal de contas, o tratamento para as duas são diferentes, né? São bem diferentes. E aí, o que é que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber é que os estudos que conseguiram identificar a endometriose em mulheres com SOP e vice-versa, ou seja, mulheres com SOP também apresentando endometriose, é imprescindível a gente falar dos melhores. Um dos mais interessantes foi exatamente aqueles, né, e um maior, inclusive também, que avaliou aquela paciente com SOP que não conseguiu engravidar, ou seja, fez tratamento, mas o tratamento às vezes é tradicional e muito longe daquele tratamento na base do problema, que é a grande maioria hoje dos tratamentos hoje para SOP. Tanto é verdade que hoje a gente está transmitindo, através do protocolo SOP, o que deveria ser feito realmente na grande maioria das mulheres com SOP, que é tratar o metabolismo também, tratar a resistência à insulina. Mas acontece que ainda assim, grande parte, né, do tratamento das mulheres com SOP se restringe muitas vezes ao uso de anticoncepcionais, e agora é que a maioria da atuação de endocrinologistas vem colocando também no tratamento da SOP a metformina, melhorando um pouco mais essa questão assim metabólica. Entretanto, o que é que a gente vê? A gente vê nesses estudos, por exemplo, estudos que fizeram o drying ovariano. O que é o drying ovariano? O drying ovariano é um tipo de último recurso para fazer a mulher engravidar na SOP. É uma mulher com SOP que tentou de tudo, né, mas não conseguiu engravidar. Então, se faz uma laparoscopia e faz uma perfuração a laser
nos ovários. Quando se faz uma perfuração a laser no ovário, essa cirurgia chamada de drying ovariano, destrói o parênquima ovariano mesmo, é para destruir parte do ovário mesmo. Quando se destrói parte do ovário, vários furos com laser, esses lasers, eles cicatrizam aquelas partes destruídas e destroem aqueles folículos exagerados. Quando isso ocorre um mecanismo de feedback de homeostase no organismo, fazendo com que aquele ovário ele volte a ser estimulado de novo, dando origem a uma maior quantidade de óvulos, ou seja, de folículo que vem a crescer, um folículo dominante, não aqueles folículos atrésicos, aqueles folículos anões, que não conseguem chegar a um estágio de liberação de óvulo. Então, faz essa cirurgia a laser, perfurando ambos os ovários, diminuindo o tamanho dos ovários, diminuindo a quantidade de folículos atrésicos, daqueles folículos que a gente vê no ultrassom como cistos, e, consequentemente, aquele ovário ele passa a ter mais chance de ter um único folículo, chamado folículo dominante, que venha liberar o óvulo. Quando se fez essas cirurgias nessas pacientes, né, então o que é que se viu? Se viu, quando estava fazendo ou por laparoscopia, ou geralmente é laparoscopia, e aí se viu imagens semelhantes à endometriose. Então, o médico, nesse momento, biopsiou, né, exatamente, a equipe médica biopsiou exatamente esses focos semelhantes à endometriose e foram comprovados, mostrando que, sim, a paciente com SOP, ela pode ter implantes de endometriose, ou seja, na laparoscopia, fazendo o drying ovariano, que é um procedimento para a mulher com SOP engravidar, se viu características de endometriose, se colheu o material histopatológico e comprovou-se que realmente existia endometriose. O interessante é que quando há endometriose numa paciente com SOP, a grande maioria das endometrioses, elas são leve ou assintomática. Ou seja, é o que nós chamamos de endometriose incidental. Você só descobriu essa endometriose porque a paciente foi submetida a uma cirurgia e essa cirurgia propiciou que a equipe médica visse no interior da cavidade pélvica. Se isso não tivesse ocorrido, essa paciente seria tratada somente como um paciente com SOP. Então, mostrando uma grande dúvida se essa endometriose, que é o estágio 1 e 2 da Associação Americana de Reprodução Humana, através da laparoscopia, é um estágio leve ou assintomático, ou seja, a paciente praticamente não possui sintomas de endometriose, possui cólicas fracas, né, de endometriose. O que a gente vê na prática é que muitas apresentam cólicas muito fortes de endometriose, né, André? A ponto assim que a gente tem que intervir para recobrar realmente a qualidade de vida. Então, nessas pacientes, então é uma característica dessas pacientes que têm endometriose, ou SOP e endometriose ao mesmo tempo, é que quando acontece essa associação, na grande maioria das vezes, essa associação tem uma presença de uma endometriose leve, ou uma endometriose assintomática, que até hoje a gente não sabe se essa endometriose assintomática ela pode interferir fortemente na infertilidade. Acreditamos que sim, por quê? Porque isso pode ser um prenúncio, um início de uma endometriose se formando, até porque a endometriose ela reage muito ao ambiente externo, ao estresse. Né? Com o estresse, realmente, há um aumento na atuação da aromatase, que leva realmente a maior liberação de estradiol. Com o estresse psíquico mesmo, leva realmente... Emocional. Claro, leva à alteração, por exemplo, das prostaglandinas, na E2, né? Também leva a aumento de interleucina 1, interleucina 8, propiciando um ambiente inflamatório que promove a endometriose. Então, uma paciente em um estágio 1 e 2, que é assintomático de endometriose, pode evoluir com o passar do tempo para uma endometriose uma endometriose profunda, muito sintomática, em estágio 3, estágio 4 da Associação de Reprodução Humana norte-americana. Isso pode ocorrer. E o que é que se viu aí? Se viu que o interessante é que muitas mulheres elas não conseguem, com endometriose, fazer tratamento hormonal. Ou porque tem efeito colateral, ou tem, por exemplo, contraindicação, já tiveram trombose, entre outras coisas. Então, há uma procura muito grande hoje, né, André? Exatamente por outras alternativas de tratamento para a endometriose também. Então, alguns estudos, como o André falou, já postulam a ação da metformina, que é
o sensibilizador da insulina mais utilizado hoje para o tratamento da SOP. Há também o myo-inositol, mas a metformina é mais conhecida, tem mais estudos. E aí, hoje, alguns estudos já mostram, tanto in vitro como em vivo, ou seja, em gente, e in vitro com a utilização de células humanas, que a metformina ela pode ser um inibidor da aromatase. A aromatase é exatamente aquela enzima que transforma exatamente a testosterona em estradiol, bem provavelmente atuando nos fatores inflamatórios. Hoje se sabe que a metformina é um medicamento anti-inflamatório também. Ou seja, já há estudos mostrando já que até a para metformina... tireoide. Claro. Quem usa metformina tem menor risco de ter câncer de mama, câncer de ovário, câncer de tireoide, câncer de endométrio. Né? A metformina, André, ela tende a inibir a interleucina 1 e a interleucina 8, que promovem a ativação do citocromo P19 e aumentam a expressão da aromatase. Isso é muito importante. Então, olha que coisa muito boa aí. Quer dizer que a metformina, ela inibe a interleucina, inibe a aromatase. Isso é muito interessante mesmo. Ou seja, inibindo interleucina, que são citocinas inflamatórias, né? Inibindo diretamente a aromatase e, consequentemente, diminuindo a proliferação dos focos de endometriose. Tanto a proliferação endometrial quanto os focos de endometriose. Então, isso é algo bem interessante, cada vez mais estudado, que aí serviria, ao mesmo tempo, para ajudar na paciente com SOP, diminuindo a resistência à insulina, a insulina aumentada, estimulando o ovário a produzir hormônios androgênios e, ao mesmo tempo, ajudando a desinflamar uma doença chamada endometriose, que é caracteristicamente inflamatória e muito influenciada pelo meio ambiente. E digo mais, já há estudos cogitando, inclusive também, principalmente pelo grupo de pesquisadores que praticamente regem os estudos em relação ao inositol, mostrando que o dequiroinositol ele pode ser talvez uma outra opção hoje de tratamento, inclusive para a endometriose. Por quê? O dequiroinositol ele tem uma ação de inibidor da aromatase quando aumentado. Então, já estão estipulando, e alguns estudos já estão sendo feitos, com o dequiroinositol, né, que é o inositol, que é um tipo de inositol. O mais conhecido é o myo-inositol. Né? Claro. O mais conhecido é o myo-inositol, que é o mais conhecido inositol no tratamento da paciente com SOP. E o myo-inositol, para agir no corpo, ele tem que se transformar em dequiroinositol, que é o outro esteroisômero do myo-inositol, tá? Do inositol. Estava falando na parte de que, além da utilização da metformina para melhora da resistência insulínica da SOP e melhora do perfil inflamatório da endometriose, alguns trabalhos recentes também têm falado sobre a aplicabilidade da utilização do dequiroinositol, esse outro isômero não tão conhecido quanto o myo-inositol, mas em sendo dequiroinositol, um inibidor da aromatase, a gente iria conseguir também diminuir essa conversão excessiva da testosterona para estradiol, diminuindo assim o hiperestrogenismo que faz crescer os focos de endometriose. Você parou mais ou menos aí, o Instagram nos derrubou pela nossa segunda vez. Então, concluo que eu pensei numa coisa aqui também que eu não quero deixar de falar para o pessoal também. Olha, há uma procura muito grande hoje, André, por alternativa de tratamento que tenham menos efeitos colaterais e complicações, né? Sem dúvida. Ou seja, hoje a gente sabe que a endometriose, ela é muito assim tratada com hormônios, mas muitas vezes, né, medicamentos com ação hormonal, né, anticoncepcionais, né, o DIU hormonal, né, implantes também, né, também injeções, né? Então, veja bem, nem todas as pessoas se adaptam a esse tipo de tratamento. Claro. Né? Nem todas as pessoas. Há uma diminuição da libido, diminuição da massa magra, aumento da massa gorda, aumento de varizes, dentre outros pontos que a gente sabe muito bem. Outras pessoas possuem contraindicações. Então, a procura por elementos, por tratamentos cada vez mais fisiológicos, que provoquem menos efeitos colaterais, como, por exemplo, a metformina, como, por exemplo, o myo-inositol ou o dequiroinositol, é algo bastante pretendido, procurado.
Então, há alguns estudos que já mostram, né, que o uso de dequiro-inositol, que nada mais, nada menos, que é um esteroisômero do inositol, né? O mais conhecido é o mil-inositol, mas há o dequiro-inositol. O mil-inositol ele tem que se transformar em dequiro-inositol para agir no corpo. Então, alguns estudos já mostram a participação do dequiro-inositol, né, 300 miligramas, com estudos, 300 miligramas do dequiro-inositol, com estudos com mais de 1 ano, 2 anos, para o tratamento tanto de endometriose, quanto também outras doenças que são ligadas ao hiperestrogenismo, como hiperplasia endometrial, como pólipos. Então, é algo bastante para o futuro, mas que é algo revelador. Né? Começou. E entre 300 e 600 miligramas para casos mais avançados, né, de hiperestrogenismo, e nos casos mais severos, de endometriose, de adenomiose, chegaram até de 600 a 1.200 miligramas de dequiro-inositol para o tratamento dessas afecções, que tem a grande causa a elevação do estradiol. O estradiol que, por sua vez, aumenta os processos inflamatórios, principalmente interleucinas e o NF-kappa-beta, e quando essas interleucinas elas estão aumentadas também, levam à atuação no endométrio, aumentando a maior produção de estradiol. Por isso que é muito importante hoje, quando se faz o tratamento, tanto para a SOP quanto para a endometriose, a gente entrar também com antioxidantes, né? Os mais conhecidos, ácido alfa-lipoico, tanto interessante, é muito interessante não somente para SOP, que combate a resistência insulínica, mas também para a endometriose, pelo combate das vias inflamatórias e estresse oxidativo, diminuindo a inflamação crônica e, consequentemente, diminuindo o nível de estradiol. A N-acetilcisteína, inclusive, há estudos, inclusive multicêntricos na Europa, de associação com a N-acetilcisteína e o ácido alfa-lipoico, né, tratando as pacientes com endometriose, melhorando a dor dessas pacientes que não poderiam utilizar anti-inflamatórios e queriam engravidar. Porque quando as pacientes querem engravidar, você não pode começar anticoncepcional, vai pedir que elas engravidem. Né? Então, essas pacientes elas foram submetidas a um tratamento apenas com N-acetilcisteína e ácido alfa-lipoico e conseguindo, inclusive, uma redução expressiva da dor. Além disso, o resveratrol, né, o pilospinaster, né, ou seja, estudos já mostrando que a sua atuação em ambas, mas principalmente em endometriose, o ômega 3, né? Ou seja, a sua ação tanto em um como em outro. E isso de uma maneira adjuvante, uma vez que você pode, por exemplo, incorporar isso ao sensibilizador da insulina, no caso da SOP, e esse potencial tratamento para a endometriose, futuramente, que pode ser empregado também a metformina, juntamente com o dequiro-inositol, mais os antioxidantes e, consequentemente, uma mudança do estilo de vida. Veja que há uma propensão cada vez maior, André, a realmente se estudar mais todas as medidas ditas anteriormente como complementares e alternativas, e hoje fazendo parte da chamada medicina integrativa, que nada mais é que englobar a medicina tradicional, a medicina cartesiana, a medicina convencional, a medicina mais conhecida, com aquela anteriormente, né, dita com métodos alternativos e complementares, que agora esses métodos complementares e alternativos, eles ganham robustez científica a ponto de serem incorporados à medicina convencional, à medicina ortodoxa, à medicina cartesiana, construindo assim a chamada medicina integrativa. Esse nome vem disso. Medicina integrativa, integrar a medicina cartesiana à medicina dita anteriormente complementar e alternativa. E hoje, dentro desses pontos da medicina complementar e alternativa, não são todos, mas dentro muitos importantes pontos dessa medicina complementar alternativa, ela encontra aí respaldo sim, científico cada vez maior, porque aumenta a eficiência e a eficácia desses tratamentos, reduzindo cada vez mais o uso de medicamentos e as complicações e efeitos colaterais. Eu fiz uma pesquisa recentemente agora, André, e vi que a medicina integrativa, apesar de ser bastante desconhecida, né, por grande parte dos colegas médicos, ela se encontra hoje em Harvard, Johns Hopkins, as maiores universidades de medicina do mundo, Cambridge, Oxford, ou seja, Arizona, ou seja, Washington, USP aqui em São Paulo, a Universidade da Califórnia. Aqui no Brasil, a medicina integrativa se encontra no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês,
se encontra na Universidade Federal de São Paulo, no Unifesp, ou se encontra na USP. Existem cursos de pós-graduação em medicina integrativa nessas maiores universidades e maiores hospitais do país, gente. Então, há uma tendência hoje, há uma procura cada vez maior da população, né, por médicos que englobem a medicina integrativa, tratar o indivíduo como um todo, aqueles médicos que traçam toda a fisiologia, a fisiopatologia, desde o seu começo, sintoma, para que a gente possa resolver o problema como um todo. Então, é cada vez maior a procura, realmente, por esses profissionais. E hoje, o tratamento da endometriose, o tratamento da SOP, passa por esse entendimento. O entendimento fisiopatológico, recobrar os conhecimentos da fisiologia humana, da fisiologia hormonal, da influência ambiental, da influência do estresse, técnicas de estilo de vida, melhorando o exercício físico, a alimentação, como isso age, piorando doenças inflamatórias, como a própria endometriose, e doenças epigenéticas de caráter hormonal, de caráter metabólico, né, como a paciente epigenético, como é a paciente com SOP. Então, cada vez mais a gente recobrando isso, a gente não está fazendo a medicina do futuro, mas talvez o futuro de toda a medicina, André. É verdade. Eu queria até aproveitar, e é exatamente por isso, né? A criação do protocolo SOP foi pensando nisso, em entender as síndrome ovários policísticos como uma doença que não tem uma origem única e nem tem uma linearidade. Você pega pacientes que têm os mais diferentes perfis e com os mais distintos objetivos. Tem paciente cujo objetivo é engravidar imediatamente, tem mulheres que não querem engravidar, tem paciente que tem SOP e síndrome metabólica, tem paciente com SOP que é obesa, tem paciente com SOP que é magra, enfim. Um outro detalhe importante que eu queria trazer ainda, né, nesse nosso papo de SOP e endometriose em conjunto, e você muito bem comentou, quando a gente tem, por exemplo, pacientes que apresentam a morfologia ovariana de aspecto policístico e apresenta também um endometrioma de ovário, nós estamos diante de uma condição extremamente peculiar. Porque, veja, Sérgio comentou que um dos grandes hormônios que a gente utiliza para fazer uma avaliação da reserva ovariana da paciente, da reserva folicular, é a avaliação e dosagem do hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano nada mais é do que uma glicoproteína secretada pelas pequenas células da granulosa, dos pequenos folículos primordiários e folículos antrais precoces, ou seja, aqueles folículos que ficam acumulados no ovário da mulher que apresenta síndrome dos ovários policísticos. Então, é extremamente comum que, ao fazer a avaliação, a dosagem de um hormônio antimileriano de uma paciente com SOP, essa dosagem venha acima do esperado para a faixa etária da paciente. Por exemplo, uma mulher de 32 anos que está tentando engravidar, o normal ela tem um antimileriano ali de 1,5 até 3,7. Isso faz com que ela esteja entre o percentil 60 e percentil 95 para aquela idade. E é muito comum a gente pegar uma paciente com SOP muito acima do percentil 95 do valor esperado do hormônio antimileriano para aquela idade. Então, uma paciente que aos 32 anos tem um antimileriano de 7, de 8, de 9. E aí, para as pessoas que estão apenas ligadas no número, imagina que quanto maior o antimileriano, maior a fertilidade. Você vai pegar uma paciente com SOP que está repleta de pequenos folículos no ovário, ou seja, totalmente descompensada e, por isso, com a representação numérica de um antimileriano muito alta, e às vezes vai dizer para essa paciente, parabéns, a sua reserva ovariana está altíssima. E eu te digo, redondamente errado. Você está diante de um estresse oxidativo imenso, um hiperandrogenismo absurdo, uma produção imensa pelas células da teca de testosterona no seu folículo. E aí vamos levar para um outro cenário. Imagine que esta paciente, ela apresenta SOP com uma série de folículos, pequenos folículos atrésicos, fazendo com que seu antimileriano seja alto. E aí essa paciente tem em concomitância endometriose ovariana.
E a gente sabe que o estresse oxidativo, pela presença do tecido endometrial ectópico, ou seja, aquela camada que reveste o útero, que deveria estar só no endométrio e ela está no ovário, aquele tecido ele é produtor de uma série de citocinas inflamatórias que levam ao estresse oxidativo ovariano. E o estresse oxidativo ovariano diminui a qualidade da produção de hormônio antimileriano. Então, estamos num cenário que uma paciente com SOP e endometrioma ovariano, o antimileriano ele vai estar totalmente falseado pelas duas situações. A SOP que eleva demais e a endometriose que cai demais. Então, como é que a gente faz a avaliação de uma reserva ovariana nessa paciente? Como é que a gente escolhe qual a melhor forma de tratar essa paciente? Como é que a gente escolhe a melhor forma de fazer indução nessa paciente? Será que a gente induz com clomifeno? Será que a gente induz com letrozol? Será que a gente associa as duas coisas? Como é que a gente interpreta? Então, é para esses casos especiais que a gente exatamente monta um curso como o Protocolo SOP. E por isso que a gente cria esses masterclasses de convívio e discussão de casos. Porque a gente precisa entender que cada paciente que apresenta endometriose, ela é única. Cada paciente que apresenta SOP, ela é única. E as pacientes que apresentam SOP e endometriose, aí é que esses pacientes precisam de uma avaliação assim detalhadíssima. Por quê? Assim como o Sérgio comentou, o tratamento de uma das doenças pode piorar a outra e vice-versa. E às vezes você pode, em tentando baixar o hiperandrogenismo de uma paciente da SOP, você diminui ainda mais a testosterona, que piora a suscetibilidade dessa paciente de descompensar a endometriose. Eu estava comentando com vocês os casos bem particulares onde a gente tem pacientes com SOP e endometriose, e essas pacientes apresentam um antimileriano totalmente falseado, porque no contexto da SOP, o antimileriano sobe, no contexto da endometriose, o antimileriano cai. Especialmente se a gente estiver diante de uma paciente que tem endometriose ovariana, porque a gente sabe que a presença de foco de tecido endometrial no ovário, ela é extremamente danosa para a reserva folicular. Então, a gente sempre tem que estar muito atento nas pacientes que têm endometrioma, endometriose ovariana, por conta da reserva folicular, que é lesionada. Então, toda paciente com endometriose ovariana, ela tem um risco aumentado de ter uma baixa reserva ovariana. E se essa paciente tiver em concomitância a síndrome dos ovários policísticos, ela tem 2 fatores para ter uma baixa reserva ovariana. Eu vou só aproveitar enquanto o Sérgio entra e mostrar um detalhe aqui, deixa eu ver se eu consigo só puxá-lo aqui rapidão. Eu espero que o Instagram ele realmente estabilize. Só aproveitando para lembrar para vocês também que amanhã, às 21 horas, eu vou estar aqui com o Dr. Leonardo Jacobsen, que também estava aqui. Léo é um grande amigo, ele foi aluno da nossa primeira aula, né, a primeira turma do Protocolo SOP, um grande colega, trabalha no sul do país. Ele é um grande divulgador do Protocolo SOP na sua região, vem prestando assistência a uma série de mulheres também na sua região, aplicando os conceitos do Protocolo SOP, mudando a vida das pacientes, e a gente vai estar amanhã, às 21 horas, se o Instagram nos permitir, falando sobre SOP e infertilidade. Então, eu vou trazer de novo que eu comentei com o Sérgio hoje aqui, eu vou trazer para amanhã na live para a gente ver se fica de uma forma linear. Então, aproveite e lembrem-se que a gente deixou aqui para vocês, acho que o Sérgio já conseguiu entrar agora com outro perfil. Para os colegas do Protocolo SOP, para você, colega médico, colega nutricionista e demais profissionais da saúde que querem fazer parte da nossa 4ª turma do Protocolo SOP, lembra que a gente vai estar com essa 4ª turma aberta. Vocês podem entrar quando terminar essa live lá no link da bio e falarem com a Rose, porque a Rose criou uma forma de parcelamento no boleto, que é uma coisa que a gente nunca teve, mas a gente entendendo a necessidade de que várias pessoas querem estar com a gente nessa 4ª turma, a gente resolveu abrir mais essa sessão.
Sérgio, querido, hoje tio Mark não está querendo, né? Ele não está querendo que a gente compartilhe nosso conhecimento, mas eu consegui pelo menos olhar e como estava salvo no meu perfil, eu já deixei. É até bom você, se você ainda não fez, faça isso. Deixe salvo no seu perfil para que fique salvando as lives por 30 dias, os streams, que aí eu já consegui colocar as partes todas lá. Perfeito, meu querido, perfeito. Então, essa volta aqui mesmo é para se despedir de todo mundo aí, né? Para avisar da live do André, né, André? Né? Com o Amanhã vamos estar Leonardo. junto com o Léo. Né? E Perfeito. você vai Então, estar quando? Quando é que você vai fazer? Tem outra live sua essa semana, não tem? não, hoje não. Eu estou combinando André, exatamente com a Rebeca, né? De um tema Ah, interessante, maravilha. mas eu acho que não. Eu acho que não vai ter, Avisa não. pra gente, qualquer coisa que a gente vai avisar Perfeito. também pro pessoal.